Saudações, estimados telespectadores. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos ao Flash Informativo, edição desta sexta-feira, dia 26 de maio de 2023, para o calendário gregoriano, e 6 de Dhul-Qa'ada de 1444 para o calendário de Hijra. Vamos às notas que marcaram a semana. A Procuradoria-Geral da República considera injusta a posição da África do Sul em relação ao processo de extradição do antigo ministro da Economia e Finanças, Manuel Chang, envolvido no escândalo das dívidas ocultas. O sentimento surge após o Tribunal Constitucional Sul-Africano ter recusado de autorizar o governo moçambicano a interpor o recurso para reverter a decisão de se extraditar o Manuel Chang para os Estados Unidos da América. Neste sentido, o órgão reconhece que já não há nada a ser feito para extraditar Manuel Chang a Moçambique. O governo moçambicano propõe a redução dos salários e subsídios dos dirigentes públicos e deputados como forma de tornar menos onerosa a folha salarial da função pública. A intenção surge após o Fundo Monetário Internacional ter sugerido a diminuição da massa salarial, pois as altas remunerações estariam a tornar ineficiente a despesa pública. De acordo com o ministro da Economia e Finanças, Max Tonella, as mexidas consistem na redução em baixa dos salários e subsídios de representação de ministros, vice-ministros, secretários de Estado, deputados, entre outros titulares e membros de órgãos públicos. Pelo menos 6 estudantes moçambicanos foram graduados em diferentes áreas de estudos na Universidade Islâmica de Medina, no Reino da Arábia Saudita. Trata-se de Ahmed Maswab, graduado na Faculdade de Dawa e Fundamentos da Religião, Mohamed Taimimo, diplomado na Faculdade de Sharia e Assuntos Religiosos, Aswat Ramadan, licenciado na Faculdade de Sharia. Estes são oriundos da ilha de Moçambique. De Angoche foram graduados Charles Raja e Celestino Eusébio e Hussein Abud Ali de Maputo, todos diplomados na Faculdade de Sharia. Também faz parte do grupo Ismail, licenciado pela Faculdade de Dawa e Fundamentos da Religião. O governo moçambicano passará a delimitar e a controlar o preço de referência para exportação e importação de produtos alimentares e a fixar preços a serem praticados no mercado nacional. A medida vai ser executada a partir das próximas semanas através da aprovação de um decreto. Segundo entende o governo, os importadores estão a fixar preços sem observar as margens de lucro. De acordo com o inquérito sobre utilizadores de telefonia móvel produzido pelo Instituto Nacional de Estatística, apenas 6 milhões de pessoas possuem acesso à internet em Moçambique. Segundo o órgão, o custo de vida e o baixo poder de compra dos moçambicanos está por detrás desses números. O relatório refere ainda que mais de 2,8 milhões de usuários da rede de telefonia móvel estão insatisfeitos com a qualidade de chamadas telefónicas. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha vai demitir 1.800 colaboradores e encerrar 26 das suas 350 delegações em todo o mundo. A informação foi avançada pela organização humanitária, que diz não ter fundos para continuar com as suas atividades. A redução de efetivos é superior ao que a organização já havia anunciado. O objetivo é reduzir o seu orçamento do ano 2023. A Arábia Saudita reduziu a cota de peregrinos do Reino Unido de 25 mil para 3.600 viajantes. Neste sentido, os muçulmanos daquele país europeu podem ter que esperar 10 anos para fazer o Hajj. De acordo com o Ministério do Hajj e Umra Saudita, os novos números estão alinhados ao principal critério de atribuição da cota, no qual explica que quanto maior o número de muçulmanos num determinado país, maior será a cifra de lugares para a peregrinação. Nas redes sociais, centenas de britânicos consideraram a medida injusta e vêm mostrando indignação. Ademais, clamam para que as autoridades restabeleçam a cota pré-pandêmica.
O árbitro internacional moçambicano Arsénio Marangula será o segundo assistente na final da Taça da Confederação Africana, também conhecida por Taça Nelson Mandela. O moçambicano vai apitar o jogo entre as formações do USM da Argélia e Young Africans da Tanzânia, no dia 3 de junho, no estádio 5 de julho, em Argel. Numa arbitragem chefiada por Beida Dahan, da Mauritânia, o angolano Gerson Emiliano dos Santos desempenhará as funções de primeiro assistente, enquanto Mahmoud Ali do Sudão será o quarto árbitro. A cidade de Maputo acolhe de 26 de maio a 4 de junho a 19ª edição do Festival Internacional de Teatro de Inverno. O festival conta com a participação de companhias de teatro nacionais e estrangeiras que se apresentarão em diferentes pontos da cidade. O Festival Internacional de Teatro de Inverno é uma iniciativa da Associação Cultural Girassol que teve o seu início em 2004 com o objetivo de apoiar grupos amadores de teatro através da divulgação do seu trabalho artístico, associativismo cultural e formação de atores. Terminamos assim a apresentação das notas que marcaram a semana em termos de notícias. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos dentro de instantes para discutir os principais assuntos que foram abordados nos principais jornais. Até já. Supermercado Julie. Para responder prontamente às novas exigências, com a ambição de servir mais e melhor, contamos com um novo espaço alargado, requintado e mais perto de si. O Supermercado Julie oferece os melhores produtos alimentares, produtos frescos, especiarias, produtos de higiene e limpeza, eletrodomésticos e muito mais. Estamos em Maputo, na Avenida Karl Marx, número 1639, esquina com Emília Douce. A nova sucursal cita na Avenida de Moçambique, no complexo ZTC, no bairro do Zimpeto. Continuamos com os melhores preços e a melhor qualidade. Supermercado Julie, a despensa que a sua despensa não dispensa. Estamos de volta para a segunda parte do Flash Informativo. Neste segundo bloco faremos a análise das notas que foram mais destacadas ao longo da semana pelos principais jornais. Nesta segunda parte que recebemos o cientista político Dionildo Tamel e o técnico de Relações Internacionais Munib Fakir. Os assuntos escolhidos para esta semana temos em primeiro lugar esta greve que foi anunciada pelos médicos, estes que disseram que vão fazer uma greve a partir do dia 1 de junho por 25 dias prorrogáveis em reivindicação do salário, questões de trabalho, entre outros pontos que poderemos fazer análise neste programa. E o segundo assunto, que é em relação à questão da extradição de Manuel Chang. Há dias tivemos o Tribunal Constitucional Sul-Africano a negar aqui, a não abrir espaço para a PGR de Moçambique interpor um recurso contra esta decisão, o que tudo indica que Manuel Chang poderá ser extraditado a Moçambique. Então são esses dois pontos que nós vamos analisar no programa de hoje, mas para já vamos ouvir dos nossos comentadores quais são os assuntos que marcaram a semana no seu ponto de vista, quais assuntos merecem destaque. Começamos com Dionildo Tamel. Seja bem-vindo ao nosso programa. Na sua opinião, qual é o assunto que merece destaque nesta semana? Mais uma vez, boa tarde.
Evidentemente que Moçambique é marcado por assuntos de perspectiva econômica, social, até um pouco meio religioso. E esta semana não foi também diferente. O assunto que eu acho que é de suma importância, que terá marcado, de certa forma, Moçambique noticioso foi o fato que está associado à questão de a população moçambicana ter muito pouco acesso à internet. E quer dizer que o relatório que foi publicado ontem que dá conta que mais estamos a falar de 30 milhões ou 35 milhões de habitantes, mais ou menos 6 milhões de habitantes que têm acesso à internet. O que nós podemos dizer é que são pessoas que vivem ou residem nas vilas ou em centros urbanos, o que faz com que este fenômeno permita ou permeia com que as pessoas tenham muito pouco, pouca possibilidade de participar na própria cidadania. Por quê? Porque nos últimos tempos, agora que é um período da globalização, vimos jovens nas outras latitudes que participam através das redes sociais. O Facebook é um veículo muito importante. O que nós podemos começar a pensar aqui, o que nós vimos muitas das vezes a ser discutido nas redes sociais, concretamente no Facebook, é um grupo de jovens insignificantes, não tanto quanto pode, quer dizer, isto pode permitir fazer com que a maior parte da população moçambicana não tenha acesso até aos órgãos de comunicação social, televisão, por exemplo. Estamos a dizer que são 6 milhões de habitantes que têm acesso à internet, e estamos a dizer de outra forma que agora, partindo dessa perspectiva de que a televisão passou de analógico, há muita gente, 26 ou 22 milhões de população moçambicana não tem acesso ao debate político que ocorre neste país, até social, até um pouco meio religioso. Temos uma aparente ilustração que é um pouco meio dúvida. Isto é de facto uma maior preocupação. Olha, até então, o PCA do Instituto dos Transportes teria dito que ultrapassaram as medidas nas quais o governo havia se colocado. Disse em conferência de imprensa que mais ou menos o governo havia, em 2012 para tal, pensava que até 2022 teríamos mais ou menos 2 milhões de pessoas com acesso. Entretanto, ultrapassou o número que foi colocado no plano quinquenal do governo, que isto de facto pressupõe um alcance das metas, mas na minha percepção é de facto uma preocupação de uma forma demasiado, tendo em conta que o número da população moçambicana que nós temos, e para terminar é preciso não esquecer que temos um processo eleitoral, um processo de recenseamento eleitoral que está a ocorrer, que está a ser marcado por algumas irregularidades e que poderiam mostrar de uma ou de outra forma, com as denúncias que nós vimos nas redes sociais, podiam premiar com que uma formação política poderia não ganhar as eleições. Entretanto, depois dos dados depois do relatório publicado ontem, quer dizer que o fundo é uma gota no oceano. Somos um pouco meio felizardos. Os que foram para a universidade ou os que estão em centros urbanos é que têm tido este acesso das irregularidades, mas o camponês, por exemplo, que vive um pouco meio distante, não tem acesso a isto e nem sabe daquilo que está a acontecer, muito menos das irregularidades que estão a ser perpetradas da existência deste processo. Exato, este é o assunto destacado aqui pelo Dionildo Tamel, o comunicado ontem do Instituto de Comunicação Social, o Instituto Superior de Comunicação Social, que disse que cerca de 6 milhões de moçambicanos é que possuem acesso à internet. Munique Fakir, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, seja bem-vindo. Na sua opinião, que assunto merece destaque nesta semana? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Estendo esta saudação efusiva a todos os internautas e telespectadores da nossa ITV. É ponto assente a cimeira do G7 no Japão. Como sabe, este grupo de países mais industrializados do mundo esteve reunido no Japão. E nos últimos anos, antes da eclosão do conflito Rússia-Ucrânia, era G7 mais a Rússia. Fica claro que as sanções, este poderio ocidental em tentar afastar dos grandes palcos de relações internacionais e até económicas, políticas económicas, a Rússia
ficou ponto assente nesta cimeira do Japão. Um ponto importante, a presença do primeiro-ministro da Índia, do Lula da Silva, e o presidente da Indonésia. Esforço que os ocidentais estão a fazer de tentar cooptar todos aqueles que não se assumem diretamente como defensores de uma democracia liberal e de uma economia de mercado, tentar fazer com que o Brasil e a Índia sejam domesticados, que façam a fazer parte da civilização, como os ocidentais querem dizer. É preciso não esquecer que o Brasil e a Índia são membros de pleno direito do BRICS, lá onde está a Rússia, a China e a África do Sul. Então não foi à toa que nós tivemos esses dois estadistas, dois chefes de governo, o do Brasil e da Índia, a serem convidados para fazer parte desta cimeira. É o objetivo claro de isolar cada vez mais a Rússia, puxar estes dois países que não se assumem diretamente com os ideais do mundo ocidental, fazer com que eles possam afastar-se cada vez mais da Rússia. Não menos importante também foi a presença do Zelensky nesta semana, o presidente da Ucrânia, discursou perante os estadistas das nações mais ricas do mundo e ficou esta garantia de apoio militar à Ucrânia. Para os analistas, para os estudiosos de conflito, sabes que as relações internacionais são feitas de duas formas: cooperação e conflito. Num outro ponto que eu vou dizer de forma sintética, vou explicar o que isso significa, mas o que nós queremos dizer é que, sim, quer-se cooperar com a Ucrânia. Isto pode aumentar a escalada numa semana que a Rússia, o grupo Wagner, os mercenários de guerra russos, assumem que conquistaram boa parte de Bakhmut. Mais envio de armamento militar pode exacerbar este conflito que já está cada vez mais hostilizado. Mas eu ia dizer isto, cooperação em conflito, a Arábia Saudita e Estados Unidos, de costas viradas, estão a cooperar para que a paz chegue ao Sudão. Esses dois países são os interlocutores válidos. Infelizmente, não temos a União Africana, que assumiu na plataforma de Brazzaville, que quer ser interlocutor para a resolução do conflito Rússia-Ucrânia. A mesma União Africana não consegue ser o interlocutor válido no processo negocial de paz no Sudão. Exato. Estas são as duas notas que foram destacadas aqui, a questão do acesso à internet para os moçambicanos e esta reunião do grupo G7, onde o Munib Fakir explicava aqui, elucidava aos nossos telespectadores devido à exclusão da Rússia e à aproximação desse grupo do Brasil e a Índia. Vamos olhar as notas que nós escolhemos para analisar. Temos este primeiro ponto, a questão da greve que foi anunciada por várias associações de profissionais de saúde. São cerca de 10 mil funcionários inscritos nestas associações que intencionam paralisar as atividades em todo o país a partir do dia 1 de junho por 25 dias e pode ser prorrogáveis. O que quer dizer, se efetivamente iniciar esta greve, poderemos ter os hospitais, centros de saúde, toda a cadeia de cuidados sanitários nacionais, públicos, sem uma atividade normal a partir do dia 1 de junho até o dia em que vai se comemorar a independência do nosso país. Dionel, como é que recebeu esta comunicação e que avaliação faz? Os médicos vão mesmo paralisar ou é uma tentativa de mostrar a sua insatisfação em relação a certos pontos e que querem ver resolvidos? Bem, eu acho que é um aspecto muito importante, é que nós não estamos a falar meramente só dos médicos, estamos a falar de todos os profissionais de saúde que propõem-se, de certa forma, a reivindicar a tabela salarial única, também parte integrante deste processo. Eles disseram que emitiram uma carta ao gabinete
do primeiro-ministro, mas também emitiram uma carta, por exemplo, ao Ministro da Saúde, a mostrar suas reclamações e a questão do estatuto destes profissionais que até então não está a ser aprovado. Isto pressupõe uma grande preocupação por parte dele. Mas, como disseste, a possibilidade é que a greve ela possa ocorrer no dia 1 de junho, que é a próxima semana, entre quarta e quinta-feira, um pouco disto, até dia 25. Uma coisa não menos importante é como nós temos que começar a pensar. O dia 25 tem um valor muito simbólico para os moçambicanos, tendo em conta que dia 25 é o dia no qual se proclamou a independência de Moçambique. O que é que podemos fazer, que análise nós podemos fazer nas entrelinhas desses meios? Será que de facto é uma chantagem que esses profissionais estão a fazer? Aliás, no discurso que fez o presidente destas sessões, teria dito que os serviços básicos poderão continuar neste período da greve à escala nacional. Mas ele disse também, ao mesmo tempo, que estavam cansados espiritualmente, fisicamente, quer dizer que não tinham nenhuma motivação para poder continuar a trabalhar. É um pouco interessante para os que estudam de uma ou de outra forma, com gestão do conflito, estamos diante de um conflito e que esse mesmo conflito está emanado por dois autores. É verdade, nós podemos ter um conflito intrínseco do indivíduo em si, mas neste caso temos a ação dos profissionais de saúde e, por outro lado, temos o governo, e que tem que encontrar mecanismo para a gestão deste conflito. É preciso não esquecer que os conflitos, eles em si, não são eliminados, mas elas podem serem geridos. O governo tem, de certa forma, diante desses dias, que encontrar mecanismo ou procurar formas para poder se reunir com estes profissionais para poder fazer com que esse conflito não possa, de certa forma, encurtecer na próxima semana, porque deves imaginar, vamos ter uma greve dos profissionais de saúde, nós estamos a falar simplesmente dos enfermeiros, dos médicos, até motoristas, até os contínuos, as pessoas que trabalham quer dizer, é só poder presumir que teremos hospitais sem higiene, teremos hospitais vazios, mas as pessoas nunca param de ficarem doentes, as pessoas nunca param de morrer. Então, aqui o governo tem um papel muito preponderante para poder tentar encontrar mecanismos significativos para resolver esta problemática. E eu penso que, partindo de um pressuposto da premissa, se de facto esta greve tem razão de ser ou não, eu acho que sim, tem uma razão de ser. Por quê? Até porque esta greve ela vai ocorrer de uma forma oficial. Os enfermeiros médicos já, de uma ou de outra forma, têm feito greves. Se nós sairmos aqui um pouco, mesmo para aqui no Espaço Central, vamos poder perceber que você fica horas e horas para ser atendido. Pior ainda, nos distritos, que só tens... O enfermeiro médico está para quantas pessoas? Estamos falando de 1000 pessoas. É um pouco, não consegue fazer. O horário de trabalho dessas profissões é além daquilo que é desejado. Quer dizer, uma série de coisas. É preciso que o governo tome uma consciência e crie um mecanismo com que este fenômeno não possa ocorrer. Mas, mesmo assim, eu sou um pouco mais certo que esta greve ela poderá acontecer. Por quê? No pretérito, mas que perfeito, os médicos fizeram isto e entraram em negociações com o governo e de facto acabou não acontecendo. Não que eu quero que aconteça greve, é que o governo, de certa forma, tem que encontrar mecanismos de como gerir, porque governar pressupõe gerir as expectativas de todos os moçambicanos e o governo não está, de certa forma, a conseguir gerir as expectativas destes profissionais. Exato, Munib. Há esta reclamação por parte dos profissionais de saúde. Em contrapartida, o Ministério da Saúde respondeu a esta comunicação que foi feita por estas associações de profissionais de saúde, e um dos pontos que destacou é de estar a tentar ver se há legalidade da existência desta mesma associação. Só o fato de estar-se a tentar aferir a legalidade desta associação, será que podemos esperar uma negociação entre este grupo e o Ministério da Saúde, mesmo eles já terem submetido um documento para o gabinete do Primeiro-Ministro? Nós vamos em parte, Baltzada. Primeiro, é preciso perceber que não existe segurança coletiva sem que tenhamos a segurança individual.
e ter serviços de saúde de qualidade, assistência médico-sanitária, é um direito constitucional. Todos os moçambicanos devem ter têm este direito. O que nós devemos aqui debater, o que nós devemos trazer à tona é que nós temos Sua Excelência o Ministro Armindo Tiago faltou com a verdade, porque numa do caderno de reivindicações do porta-voz desta associação, ele diz, ele ao elencar os pontos não fala. O que está na pole position, como se diz em inglês, na Fórmula 1 de forma específica, ele não diz que eles estão a reivindicar no ponto 1 aumento salarial ou estabilidade salarial, não é isto. Condições de trabalho. O ministro foi dizer na semana passada, quando perguntas e respostas ao governo, que as unidades sanitárias têm condições, inclusive o Estado está a potenciar e a capacitar, do seu ponto de vista humano, vários moçambicanos para que nas unidades sanitárias, no nível dos distritos, nós não tivéssemos anomalias. Como sabe, as estatísticas são claras. Um médico em Moçambique está para 16 mil pacientes. E isto, para mim, é um conflito latente. É que, num passado recente, nós tivemos a Associação dos Médicos também a manifestar, até chegou a paralisar as atividades. É verdade que não foi de forma unissa, porque uns violaram estes ditames emanados por eles mesmos, mas aqui é uma coisa engraçada, é que os enfermeiros do nível básico, superior, depois também os motoristas, os serventes estarão em greve. O técnico de laboratório. Quem, para salvaguardar este interesse importante que é de segurança coletiva? Os médicos. Sabe dizer o quê? Não houve uma resolução boa com os médicos estão a dar o backup aos enfermeiros e aos outros profissionais para avançar, porque não estou a ver um médico a servir de técnico de laboratório, por exemplo. Porque na missiva do porta-voz é que, para salvaguardarmos este interesse, que é constitucional, os médicos vão estar a salvaguardar os interesses, os serviços mínimos. Eu pergunto, naquelas unidades sanitárias, onde só tens uma farmácia, onde tens técnicos farmacêuticos, tem técnico de laboratório, essas como é que vão estar? Porque essas não têm. Nós sabemos que temos postos de saúde ao nível do distrito, de localidade, que não tens médico. Tens só um enfermeiro, este estará em greve, um técnico de farmácia estará em greve, um técnico de laboratório estará em greve. Então, aquela população, quem vai cuidar? Porque estas não têm sequer um médico. Nós sabemos, é a nossa realidade. Nós temos poucos médicos para cobrir a população doentia deste país. Mas agora, é assim, eu acho que nós temos que ter bom senso, e eu acho que o ministro Armindo Tiago deve ter, ainda bem que agora é coadjuvado por um senhor que é um tecnocrata, o doutor Ilés. Eu acho que tem que haver bom senso. Eu acho que é trivial chegar aqui a dizer que há legalidade dessa situação. O problema não é. Nós temos que resolver. Temos que resolver os problemas que apoquentam os profissionais de saúde. Porque se nós não tivermos uma saúde de qualidade, todas as outras áreas, todos os outros campos não vão produzir como nós almejamos. Não pode. A saúde faz parte daquilo que nós chamamos das políticas importantes, das coisas mais importantes da agenda de governação, a saúde e a educação. Então, nós não podemos hipotecar a qualidade de vida dos moçambicanos não investindo no setor da saúde. E é estranho que esta greve está a ser anunciada uma semana depois do ministro ter dito de viva voz e a bom som que recomenda-se o serviço de saúde na República de todos nós. Isso é que para mim é estranho. Exato. Dionildo, qual é o posicionamento que o governo deverá assumir, só para terminarmos este primeiro assunto que temos em debate? Há estes inconvenientes, tenta-se aqui aferir a legalidade desta associação. Por um lado, querem que as condições de trabalho, e a principal reclamação que foi deixada a ficar é esta: condições de trabalho, e há anos, eles muito bem disseram na conferência de imprensa, há anos que informam o governo sobre as condições de trabalho e que esperam que se melhore até para garantir a segurança deles mesmos como profissionais de saúde. Que posicionamento o governo deverá assumir de forma a evitar com que as unidades sanitárias parem durante 25 dias? Eu continuo um pouco meio cético em relação
a materialização desta greve. Mas também é um pouco meio subjetivos quando eles dizem condições de trabalho. Condições de trabalho é uma coisa, na minha percepção, é abstrata. É como se você fala, dizer que o Estado é culpado por não funcionamento legal de Moçambique. É um pouco meio abstrato. Não, mas eles falam de luvas, eles não têm luvas, até não têm soro fisiológico, que os pacientes devem comprar fora para serem aplicados. Para todos que querem apanhar, por exemplo, aerossol, até algumas unidades de nível provincial devem trazer. Estamos a falar de soro fisiológico. Lá fora, nas farmácias privadas, são 160, ainda comprei numa farmácia para o meu pai há dias. Quer dizer, estamos a falar de coisas, luvas. Não ferramentas de trabalho dos próprios triviais, profissionais de não saúde. temos luvas. Reclamam destes pontos também, o não pagamento de horas extras, que já vem reivindicando, entre outros pontos. Mas quando referiam-se a condições de trabalho, falavam mesmo de material para que eles possam trabalhar em segurança e para garantir a saúde dos moçambicanos. Sim, mas mesmo assim, eu ainda continuo um pouco meio cético em relação à própria materialização da greve. Por quê? Porque o histórico todo ele, desde pretérito, mas perfeito, o Arroz, que tentou, até que fez, houve uma greve quando o Arroz, acho que era presidente da Associação dos Médicos, um pouco disso. Ano passado nós vimos, vezes sem conta aqui em Moçambique, a ideia de, por causa da questão de saúde. Claro, que se fala a questão na qual vocês estão a mencionar, a questão de luvas, entretanto, não que seja evidentemente as luvas que são um móvel maior desta provável greve. É como se a gente voltássemos um pouco à história. A Primeira Guerra Mundial teve vários fatores que influenciaram para que ela incluísse. Entretanto, mas teve um fator que é imediato. Neste caso concreto, esta greve, esta suposta greve que poderá acontecer na próxima semana, está por detrás disto a questão da TSU, a questão das condições salariais. Por detrás disto começa-se colocar uma diversidade de coisas como a questão de luvas, por aí adiante. Não é uma questão de hoje. E o fato também, quando eles leram em conferência de imprensa, falando da questão de não aprovação do próprio estatuto. E isto é uma questão que o Ministério da Saúde, eles disseram que emitiram uma carta ao Ministro de Saúde na perspectiva de ver esses estatutos aprovado. Okay. Nós não estamos a falar meramente dos enfermeiros ou dos médicos, estamos a falar de todos os profissionais de saúde. Na opinião do Dionildo, resolver a questão salarial, voltar-se a mexer na tabela salarial, particularmente para os profissionais de saúde, poderá evitar a materialização desta greve? Um dos maiores problemas que têm debatido os profissionais de saúde, algumas vezes se equiparam, por exemplo, com os magistrados, acham que evidentemente recebe salários e que não está ao seu nível, são questões evidentemente salarial. As questões, essas questões que você acabam de mencionar, são questões que são colocadas nas interlinhas, mas o móvel maior, na minha opinião, está associado à questão de salário. Mas eles deveriam evidentemente trazer vários fatores. É como se você analisa, por exemplo, um conflito. Você pode arrolar uma diversidade de fatores que estão por detrás deste conflito. Não existe um único fator que pode explicar essa provável... porque este é um conflito que vai envolver o governo e estes profissionais. Paramos simplesmente, nos remetemos à questão das luvas, ou mesmo a questão, só uma diversidade de fatores, mas para mim, o fator que mais se evidencia nestes profissionais está associado à questão do aumento salarial. Aliás, eles, na sua própria comunicação, falaram daquilo que estão da questão de Covid, estiveram em condições não muito boas, mas não são condições, não são problemas atuais, são problemas antigos. É preciso que se crie um mecanismo. Fico feliz que este grupo de profissionais, eles se posicionam como um grupo de interesse para
pressionar o governo a tomar uma decisão que de facto é necessária. Exato, Paulo, está aqui este ponto de vista só uma apresentado, ressalva, para não falarmos apresentado pelo Dionildo, ele que traz esta análise da tabela salarial única, mas por questões de tempo vamos entrar no nosso segundo tema, que tem a ver com este posicionamento assumido pelo Tribunal Constitucional Sul-Africano em relação à extradição de Manuel Chang. Munip Fakir, tivemos esta comunicação a trazer aqui, a não abrir espaço para que a PGR moçambicana interponha aqui mais um recurso para inviabilizar ou para garantir que Manuel Chang seja extraditado para Moçambique. Terminam as chances, assim, de Manuel Chang vir para o território moçambicano, ser julgado no nosso país? Antes, efetivamente, um fenómeno interpretado por várias causas, vários fatores. Está correto. É a primeira vez que esta associação, no assunto passado, tem que ficar claro, tem que haver esse equilíbrio. É a primeira vez que uma associação de género convoca uma conferência de imprensa. Nunca, não podemos confundir aqui o que foi a concessão médica do arroz com esta. Esta é nova. É a primeira vez que nós tivemos profissionais de saúde a vários níveis a querer manifestar. Segundo ponto, obviamente, que não é menos verdade, que os profissionais querem receber até o nível que recebe os profissionais ao nível da região da SADC. Obviamente, é importante. Agora, nós não podemos ficar felizes como país que o Estado, que tem este mote, que tem este princípio de governar, desgovernar o serviço de saúde. Não pode alegrar nenhum moçambicano que não tenhamos luvas, que aquele médico que tem que curar aquele paciente, depois é contaminado e contamina os outros. Isso não pode nos alegrar. Se o assunto é salário, obviamente sim, mas há condições também. Nós ouvimos isto na Assembleia da República, que temos máquinas de raio-x no Hospital Provincial de Climane, que custa numa manutenção de 300 mil meticais, que não está a funcionar há 6 meses. Isso não pode nos alegrar como moçambicanos. As questões de saúde fazem mais de high politics. Estão no topo das agendas do Estado. Se nós não tivermos uma saúde de qualidade, não teremos desenvolvimento. Todos os outros setores de desenvolvimento precisam ter uma saúde de qualidade. Agora, indo à sua questão. Esgotam, infelizmente, porque, como moçambicano, eu augurava, até por uma questão de respeitar a nossa Procuradoria, até porque este é um assunto de soberania, e, diferentemente de muitos moçambicanos, eu gostava assim que o Manuel Chang, se eu tivesse esse poder discricionário, fosse julgado em Moçambique. Não sou apologista desta ida dele aos Estados Unidos. Nós temos que confiar nas instituições. Isto é que as instituições são corrompidas, o histórico diz que as pessoas não estão, mas aqui nós estávamos num conflito entre aquilo que é o ordenamento, as leis do nosso ordenamento jurídico e dos Estados Unidos da América, versus como a África do Sul, a pujança que a nossa Procuradoria tem e o investimento que fez até. E eu augurava que este resultado fosse que nós julgássemos que o Manuel Chang fosse. Agora, uma coisa é certa. Os donos do dinheiro querem saber onde é que foi parar o dinheiro deles. Isso, e para quem estuda as questões, o direito internacional privado e público, sabe que a capacidade que os Estados têm no sistema internacional conseguem persuadir muito desses conflitos, muito dessas demandas judiciais. É uma questão de ego. Então, o que seria que Manuel Chang fosse julgado em Moçambique enquanto os Estados Unidos tinham um processo também? Quer dizer, o que é que ficaria? Que interpretação isso teria ao nível da justiça internacional e dos estudiosos do direito internacional? Então, está claro que há uma pressão, há um pressing que os Estados Unidos faz porque os grandes credores têm na praça financeira norte-americana os seus ativos. Nada mais, nada menos que é poder explicar Manuel Chang neste jogo de xadrez, é peça-chave, deverá dizer, e ele se quer, e se ele vai ser como Hissam Abre, o ex-presidente da Serra, se ele colaborar com a justiça norte-americana, sem nenhuma coação moral irresistível, como se diz em direito penal,
eu acredito que ele terá uma pena bonatória se for condenado, se for julgado e condenado nos Estados Unidos da América. Exato. Dionildo, esta decisão do Tribunal Constitucional Sul-Africano, depois de várias tentativas, depois da Procuradoria-Geral de Moçambique ter tentado de forma exaustiva trazer Manuel Chang para o nosso país, 2 recursos em 1 ano foram chumbados por este tribunal. Esta decisão pode chocar aquilo que são as relações entre estes 2 países? Havia uma enorme expectativa depois destas tentativas por parte da PGR. Vai afetar alguma coisa? Bem, presumo que sim, presumo que não. É sempre as coisas nunca devem ser feitas, analisadas de uma forma tão linear. As coisas elas não são estáticas, elas vão mudando, mas de uma ou de outra forma elas podem se repetir depois de 1 século, de 3 séculos, de 4 séculos. O que me ocorre, por exemplo, para analisar este fenómeno em Moçambique, se voltarmos um pouco para um debate da própria história de Moçambique, um gungunhano, um imperador de Gaza, foi traído e foi entregue a Museu de Albuquerque por os moçambicanos que em 1890, 95, 1880 ou 95, por aí em diante. Agora encontramos mais um segundo, a história vai se repetir, mas de uma forma um pouco meio diferenciada, porque impressiona com que o Manuel Chang seja extraditado para ser julgado nos Estados Unidos. São de facto moçambicanos, uma organização que é liderada pelo professor Novung, que felizmente foi meu professor, foi meu supervisor. Fez um trabalho muito intenso, porque vezes sem conta havia, houve 2 ou 3 vezes a possibilidade de que o Chang deve ter sido extraditado para Moçambique. Entretanto, algumas organizações da sociedade civil acham que em Moçambique não há instituições que possam julgar de forma transparente, mas o que esquecem é que o Gianni Bostani foi julgado nos Estados Unidos e foi ilibado. Aliás, a posição da PGR ontem foi muito clara e que diz que Chang cometeu barbaridade para o Estado moçambicano e não para o Estado norte-americano. É verdade que o valor que foi usado a nível internacional foi dos americanos, eles querem saber, de certa forma, onde que foi enviado, mas eu acho que temos que começar a pensar, ainda bem, e que isso ocorreu, quer dizer, que a notícia ocorreu ontem, que era dia 25 de maio, que é um dia muito importante para os africanos, e começamos a pensar que tipo de país e que tipo de continente que a gente queremos fazer. Há um livro que o professor Nguenha, parafraseando isto, que o professor Nguenha escreveu, Lumuca, sobre CIP, é que Lumuca é um termo muito usado na minha província, que é Gaza, é desmomentar. Quer dizer, que nós achamos que as únicas pessoas que são mais importantes, que têm instituições muito fortes, são instituições do velho continente. Mas se você puder voltar um pouco para trás, depois da eleição de Joe Biden, nós vimos americanos a invadir o Capitólio, e que mostra que mesmo um lugar muito sagrado pelos americanos. Vimos que o Trump, por exemplo, não foi capaz de fazer um discurso de despedida. O Trump não foi capaz, de certa forma, de respeitar as instituições norte-americanas, ir na tomada de posse do Joe Biden, aquilo que é um ritual norte-americano. Estamos a dizer que não existe, tanto as nossas instituições, elas podem ser frágeis como se pode pensar. Penso que sim, eu penso que não, mas também os americanos não têm instituições tão fortes como pode parecer ou querer nos fazer perceber. O que está a ocorrer aqui, eu volto a uma lógica um pouco da própria colonização. Você tinha moçambicanos escravos, depois tinha alguns que tinham a oportunidade de ficar nos simpais, eram jardineiros, eram simpais. Aqueles indivíduos traíam a causa dos moçambicanos. O que estou a querer dizer, não estou a defender a Frelimo, o governo da Frelimo, por exemplo. Eu estou a defender a causa, de certa forma, nacional, e que, na minha percepção, uma nação devia ser julgada aqui, seja com qualidade ou sem qualidade. O que é certo é que uma nação devia ser julgada aqui pelos moçambicanos, e percebemos todo o andamento. Imagina uma coisa, eu dei uma informação, eu disse que quando se julgou, eu disse na minha nota prévia, eu disse que em 33 milhões de habitantes moçambicanos, ou 30 milhões de habitantes, apenas 6 milhões de moçambicanos que têm acesso à internet. Deves imaginar qual vai ser o acompanhamento deste julgamento do Manuel Chang nos Estados Unidos.
e depois, com a probabilidade dele ser julgado lá, as coisas forem sendo voltar para aqui como um inocentado. Eu acho que, em termos de relações de Moçambique e África do Sul, como é que se diz? África do Sul, no continente africano é um elefante. O elefante tem todo o poder econômico, político e social. A África do Sul, a nossa política externa deve, na minha percepção, ser revista. Não só por causa deste caso, mas por vários casos da própria de xenofobia e que tem ocorrido aqui em Moçambique em relação a isso. Exato. Munib, há dias atrás, sensivelmente 3, 4 dias, nós tivemos aqui a PGR a assumir de forma oficial, a acusar Manuel Chang e mais 2 governadores do Banco de Moçambique, mas as acusações, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo, ANSI, é que acabou se pronunciando em relação a esses fatos e chegou a acusar Manuel Chang de 6 crimes, entre os quais branqueamento de capitais, abuso de poder e tudo mais. Uma semana antes, sensivelmente, deste anúncio da PGR, será que do Tribunal Constitucional Sul-Africano, será que esta ação da PGR já premeditava esta tomada de decisão do Tribunal Sul-Africano? Muito bem. Primeiro é importante dizer que a África do Sul, o que Montesquieu disse, na África do Sul é um país cuja separação de poderes é latente naquela sociedade. Então, o poder judiciário, a Frelimo tem uma relação muito forte com a ANC, a Frelimo deu aqui o backup a quando do apartheid à África do Sul, que culminou com o acordo de Incomata em 84, mas o que é certo é que o sistema judiciário sul-africano é funcional. Agora, se estas acusações que internamente foram feitas a Manuel Chang pode ter precipitado, pode ter sido mote para esta decisão da justiça sul-africana, o que é certo é como moçambicano, e isto eu repito, seria bom que Manuel Chang fosse julgado em Moçambique. Isto iria demonstrar a capacidade e até para revogar esse descrédito que muita gente tem em relação às instituições. As instituições não podem ser enfraquecidas e nós temos que confiar nelas. Manuel Chang lesou mais o Estado moçambicano do que um outro Estado do mundo. Ele tinha que ser julgado em Moçambique. E esta é a percepção que se tem. Agora, o que é que nós podíamos esperar de uma justiça sul-africana se há um processo a correr internamente onde nós acreditamos de forma unissa que o poder judiciário em Moçambique também concorda que o Manuel Chang se defraudou as expectativas de muitos moçambicanos, lesou o Estado moçambicano. Obviamente, o procurador sul-africano, tendo esses elementos, pode... Não diga que esse foi o fator crucial, porque eu acredito que a justiça sul-africana funciona e está separada do poder legislativo e executivo. Já vimos em muitos casos, por isso já vimos o Thabo Mbeki no Banco dos Réus, já vimos o Zuma. É uma justiça funcional. O que nós queríamos dizer, tendo esse elemento, estamos no campo especulativo, pode ter dado aso para que o procurador sul-africano tenha tomado essa decisão. Mas eu volto a dizer o que eu disse no início, é lamentável, e essas instituições moçambicanas que pressionaram o Tribunal sul-africano, todos nós sabemos, tem um backup, tem um sustentáculo do orçamento de muitas ONGs financiadas por esses Estados, e são pessoas, são instituições que trabalham para a agenda de política externa de muitos países ocidentais, mas o que é certo, voltamos a repetir, isto não vai beliscar a relação entre Moçambique e África do Sul. A pergunta que tu fizeste para o painelista não fizeste para mim, mas tem que dizer, até porque não só a separação de poderes na África do Sul, mas a África do Sul é o terceiro maior investimento que nós temos em Moçambique é Sul. Quem sai a perder em zangar, entre aspas, com essa decisão da África do Sul é Moçambique. Certamente não será a África do Sul. Exato. Estes são os pontos de vista que foram aqui deixados nas análises que os nossos painelistas fizeram em relação a estes dois assuntos. Bom, há aqui um consenso que sim, Manuel Chang deveria ser julgado em Moçambique porque lesou mais o Estado moçambicano e esta matéria é de interesse dos moçambicanos, apesar da origem do dinheiro ser norte-americana. Mas também falamos em relação a esta greve que foi anunciada por profissionais de saúde, sim, que entendeu-se que, por um lado,
faz todo sentido reivindicar estas condições. Por outro lado, que este anúncio de greve pode também estar ligado às condições salariais, neste caso a questão da tabela salarial única. Em resumo, foi isto que foi apresentado nestes dois assuntos que nós trouxemos hoje, com o cientista político Dionildo Tamel, o técnico de Relações Internacionais Munib Fakir, nas análises de hoje. Foi um prazer estar na vossa companhia, estimado telespectador, e esperamos por vocês na próxima semana, a partir das 16 horas, para mais um flash informativo análise. Fique na companhia da nossa restante programação e bom fim de semana. Muito juízo.